Oi, pessoal! Eu sou a Amanda e hoje eu vim falar sobre a realização de um sonho com vocês. Para algumas pessoas pode parecer uma coisa simples, mas para mim foi uma coisa grandiosa. Finalmente coloquei o meu tão sonhado silicone. Hoje faz 6 dias que eu consegui realizar esse sonho e eu tô muito feliz. E aí vou conversar um pouquinho com vocês sobre como foi, enfim. Eu sempre quis colocar silicone, eu já tinha decidido isso desde que eu tinha 13 anos de idade. Porque eu via minhas amigas se desenvolvendo, o corpo se desenvolvendo e eu continuava reta. Eu sempre fui muito alta, eu tenho 1,73 m, sempre fui uma das maiores meninas da classe, né? Eu sempre fui a maior das amigas, enfim. Na média da população, eu sempre fui muito alta. E aí, além de ser alta, eu era reta. E isso me incomodava bastante, porque gerava bullying na escola, eu me olhava no espelho e não me sentia bem. Às vezes, para ir numa piscina ou numa praia, o biquíni não ficava bom. Era refém do bojo. Nunca usei um decote na vida, porque, né, não tinha peito para preencher. E por que que eu demorei tanto tempo para poder colocar o silicone? Eu tenho 27 anos hoje. Porque, além disso ser um fato que me incomodava, tinha o fato de que eu estava acima do peso. Eu tenho síndrome do ovário policístico, então em 2018 eu descobri isso, porque eu fiquei 70 dias sem menstruar e engordei 10 quilos de um mês para o outro. Então a gente começou a investigar e tudo mais, e eu descobri que tinha síndrome do ovário policístico e estava acima do peso. Eu sempre fui uma pessoa sedentária, não praticava nenhum tipo de atividade física, não cuidava da alimentação, comia muito em fast food, principalmente logo após que eu me formei. Eu sou fisioterapeuta, né, por formação, e assim que a gente se forma, a maioria das vezes, começa a trabalhar em clínica, e o que a gente faz para ganhar mais dinheiro? Trabalha em 2 horários. Então, eu trabalhava muitas vezes 12 horas por dia. E nesses dias que eu trabalhava 12 horas por dia, eu comia comida rápida, porque a gente não tinha horário de almoço. Então, eu comia muito McDonald's, eu comia salgado. Os pacientes levavam pra gente muito doce, chocolate, bolo, e nossa, eu amo chocolate. Enfim, eu já cheguei a pesar 97 quilos. Atualmente eu estou com 71. E por que eu estou contando toda essa história? Porque isso influenciaria diretamente no resultado de uma coisa que eu queria fazer há muitos anos, que era colocar o silicone. Se eu colocasse acima do peso, eu tenho certeza que satisfaria uma parte, porque eu teria preenchido esse espaço, né, que sempre me incomodou, porém eu continuaria não me sentindo bem ao me olhar no espelho, porque eu não estava de bem com o meu corpo também, com o meu eu naquele momento. E aí, em 2021, eu decidi iniciar um processo de emagrecimento. Comecei a fazer acompanhamento com a nutricionista, comecei atividade física e desse tempo pra cá eu já emagreci mais de 20 quilos. Eu já cheguei a pesar 97 quilos e atualmente eu estou com 71. E aí, depois que eu estabilizei o peso, que eu tomei gosto pela atividade física, a gente precisa se movimentar, não é só luxo, eu decidi que agora seria o momento. Além disso, também, não só pela parte estética de se sentir bem, eu queria ter a condição financeira de poder fazer tudo do jeito que eu sonhava em fazer. Eu queria um médico que, na minha percepção, fosse o melhor médico que pudesse me atender. Eu queria que a minha cirurgia fosse realizada no hospital. Eu queria fazer com alguém da minha confiança mesmo, não pensando somente no valor da cirurgia, porque eu queria que tudo saísse absolutamente bem. Não queria ter margem de erro para nada. E aí eu comecei a me planejar financeiramente também, porque eu não queria fazer dívida, não queria parcelar, eu queria ter a capacidade de ir lá, realizar o meu sonho e ter a capacidade de me manter depois, caso alguma coisa saísse conforme o não esperado, não planejado, assim. E foi o que eu fiz. Nessa questão foi um pouco difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa,
mas a minha vontade de fazer tudo perfeitamente bem conseguiu superar essa ansiedade. E aí eu consegui realizar isso com muito planejamento, com muita calma, muita dedicação, muito choro também, muita lágrima. No meio do processo, a gente começa a fazer os exames pré-operatórios. Eu tomei um susto porque eu realizei uns exames da mama e em um dos exames da mama que eu realizei, esse exame foi laudado errado. Então, pelo laudo que me deram, tinha uma probabilidade alta de ser um câncer de mama. Imagina só, você está investigando exames de rotina, pré-operatórios para realizar o sonho da sua vida e você pega um laudo falando que provavelmente você tem uma lesão na mama que pode ser um câncer. Nesse momento, o meu chão desabou, eu fiquei completamente sem estrutura e tudo mais. Aí também procurei o melhor mastologista de São Paulo, passei com ele, repeti os exames, e aí ele me explicou que na minha idade, nessa faixa de idade, é normal que apareçam nódulos nas mamas, mas que a descrição do exame anterior não estava coerente com o laudo que me deram. E aí ele recomendou que eu refizesse os exames com um especialista em mamas, porque a pessoa, não julgando o profissional, porque tem profissionais e profissionais, mas quando você vai fazer um ultrassom, por exemplo, o profissional que está lá te atendendo, ele faz ultrassom de todas as áreas do corpo, você não sabe qual é a especialidade dele. Então não tem como ser um exame tão preciso assim, além da calibragem do equipamento, enfim, uma série de motivos. Aí, nesse processo todo, tomei esse susto, graças a Deus foi só um susto, porque estava tudo bem. O exame que foi um exame equivocado e, enfim. O médico. Eu pesquisei bastante cirurgião plástico, até que eu encontrei um cirurgião lá de São Bernardo do Campo, onde eu passei a acompanhar ele, não só nas redes sociais, mas eu pesquisava o processo, vi o relato das pessoas que já tinham operado com ele, fiquei rondando ali por 4 anos até que eu decidi que ele seria o melhor cirurgião que eu poderia escolher para me operar. E aí foi o que eu escolhi. Eu realizei a minha cirurgia no Hospital da Plástica, em São Paulo. Tinha a opção do Hospital da Plástica e do São Luís. Eu fiquei pensando, né? O São Luís já é um hospital mesmo, o Hospital da Plástica eu não conheço. Eu fiquei receosa de não ter o suporte necessário para atender caso acontecesse algum tipo de intercorrência. Mas aí eu acabei optando pelo Hospital da Plástica mesmo por ser mais perto para mim, porque ficava ali no Ipiranga e o São Luís, se eu não me engano, seria em São Bernardo do Campo. Mas o Hospital do Ipiranga ficaria mais perto do Hospital da Plástica. Eu cheguei lá e aí eu vi a estrutura do hospital, um hospital excelente, a gente fica num quarto particular, tem todo o suporte necessário durante a sua cirurgia. Eu não tenho do que reclamar, foi excelente a minha estadia, os profissionais também são muito atenciosos, muito cuidadosos, enfim, foi sensacional. Quanto a isso, se você estiver pensando em operar lá, se seu médico opera lá, não precisa ter medo, porque é muito tranquilo mesmo. Eu internei às 5 da manhã, quando era umas 10 para 6, eu já tinha conversado com o anestesista, a gente já tinha começado a sedação no quarto, e aí, no máximo, eu acho que umas 6 horas eu já estava lá no centro cirúrgico. Eu voltei para a sala de... A sala de recuperação a gente não sabe, né? Que horas a gente vai, porque a gente tá meio grogue. Então eu voltei pro quarto mesmo, eram umas 8h30, próximo de 9 horas. A minha anestesia foi local e foi anestesia local com sedação. Um dos meus medos era que fosse anestesia geral, porque eu já tomei anestesia geral uma vez para fazer cirurgia nos olhos e quando eu acordei não me senti muito bem, senti muito mal-estar e era uma coisa que eu morria de medo, mas graças a Deus foi anestesia local com sedação e eu achei excelente. Excelente mesmo, eu não senti nenhum tipo de dor. A única coisa que aconteceu foi quando eu acordei, eu tava meio grogue ainda, né, da sedação, e quando eu ficava em pé eu senti uma leve tonturinha, tipo, pra caminhar até o banheiro, aí eu precisava de ajuda até pra baixar a roupa, mas foi bem tranquilo. Dor, eu não senti absolutamente dor nenhuma. A única sensação que eu tinha quando eu acordei, né, da sedação,
era a sensação da pele repuxando um pouquinho, como se estivesse esticando. Não senti falta de ar, não senti enjoo. Eu também senti um pouquinho de incômodo quando eu estava em pé. Aí, esse incômodo passava quando eu ficava deitadinha, em repouso mesmo. Mas foi muito tranquilo. Isso foi só nos 2 primeiros dias. E agora eu já nem sinto mais incômodo de estar em pé. Eu não sei se eu comentei antes, mas hoje faz 6 dias que eu coloquei o silicone. A escolha da prótese. A minha prótese foi uma prótese de poliuretano. Ela é uma prótese como se fosse texturizada, ela é mais firme, ela se adere melhor aos tecidos. E aí, conversando com o médico, optamos por colocar ela. O perfil da prótese foi super alto. No lado direito, eu coloquei 425 ml e no lado esquerdo eu coloquei 375 porque eu tinha uma assimetria das mamas, o que é muito comum para as mulheres, né? Ter um peito maior do que o outro. Eu era reta, no caso. Só que aí, o lado esquerdo tinha um pouquinho mais de tecido do que o direito. Mas mesmo assim, a mama ficou bem harmônica. Depois eu vou colocar para vocês uma foto do antes e do durante, né? Porque faz só 6 dias que eu coloquei. E vai mudando bastante dia após dia o formato, a prótese vai se encaixando. Às vezes você acorda, um peito tá mais alto que o outro, um tá mais inchado que o outro, no outro dia tá maravilhoso, aí no outro dia volta, enfim. É um processo bem doido assim no começo. O que mais me incomodou nisso tudo, desde que eu coloquei a prótese? Pra dormir. Por incrível que pareça, não foi dor, não foi enjoo, não foi falta de apetite. Inclusive, meu apetite tá excelente, eu tô comendo de tudo, muito tranquilamente. Mas o que mais me incomodou foi o fato de dormir. Nos 2 primeiros dias, eu praticamente não dormi, passei a madrugada inteira acordada porque eu não encontrava posição. Tem que dormir de barriga para cima, com o tronco aqui a 45 graus, e eu sempre dormi de lado ou de barriga para baixo, então já não era uma posição favorável para mim. E também eu não tinha comprado o travesseiro triangular. Estava usando o travesseiro convencional mesmo, mas atrapalha bastante, sai da posição, afunda, seu corpo escorrega. E aí, no 3º dia, eu resolvi comprar o travesseiro triangular, que me ajudou bastante. Ainda é, sim, ruim para dormir por conta da posição, porque o corpo realmente não está acostumado, né, a dormir nessa posição, mas já melhorou uns 90% assim a qualidade do sono. E outra coisa que incomodou um pouquinho também foi para usar o banheiro, fazer o número 2. Nos 2 primeiros dias eu não usei o banheiro, tava sentindo a barriga dura já. E aí eu comecei a tomar um fitoterápico, né, para ver se ajudava. E mesmo assim, quando eu fui usar o banheiro foi muito difícil, tive que fazer toda uma performance, tive que jogar água quente na barriga, fazer massagem, enfim, fazer um malabarismo para conseguir usar o banheiro, mesmo assim foi com muita dificuldade. Na segunda vez que eu fui usar, já foi menos pior, mas mesmo assim foi ruim. E agora, no 6º dia, já tá bem mais tranquilo, o intestino já tá funcionando normalmente. E aí, a minha prótese também foi uma prótese de recuperação rápida. Essa é a tecnologia que o doutor usa. Ele faz um sutiã interno e com isso a gente já sai do centro cirúrgico podendo elevar o braço acima de 90 graus. Isso facilitou muito o meu processo de recuperação. E eu também usei dreno. Nos 2 primeiros dias, o doutor deixou um dreno para literalmente ajudar a drenar os líquidos, né? A utilização do dreno é opcional, mas ajuda bastante porque sai bastante líquido. O corpo tem a capacidade de drenar esse líquido sozinho, mas se você pode facilitar esse processo, por que não, né? E no meu caso saiu bastante líquido mesmo. Então, eu acredito que ter usado o dreno ajudou a não deixar a mama dolorida, a não deixar hematomas, porque eu não tô com nenhum tipo de hematoma. As mamas estão perfeitas. Fica um pouquinho roxinho aqui próximo da cicatriz só, mas nada mais que isso. Ah, ele utiliza cola cirúrgica também, não tenho pontos. E eu achei muito, 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 muito mais tranquilo. Confesso que no começo eu fiquei com medo, né, de pensar, nossa, vai colar em vez de costurar, e se, sei lá, a gente dá um espirro e abre, mas não é bem assim, gente, não é tão sensível a esse ponto.
Então, eu acho que o fato de usar a colinha também facilitou bastante o processo, porque não tem o ponto que você precisa ficar limpando, enroscando na gaze, enfim. É uma telinha com a colinha. Eu acredito que deva ficar uns 15 dias. E aí eu coloco só uma gazezinha por cima para proteger e um micropore. Nada mais que isso. Muito tranquilo mesmo. Então, o meu conselho para você que tem essa mesma vontade, esse mesmo sonho, mas tem medo ou que não conseguiu se planejar, faça. É a melhor sensação da vida você acordar e se sentir bem, se olhar e se sentir bem. Não tem preço no mundo que pague, não tem explicação no mundo que consiga transmitir o que a gente realmente sente. Então, esses 2 últimos anos da minha vida foram anos de muitas mudanças. E não acabou por aqui, né? A gente sempre tem o que melhorar, não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Às vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia se dedicando a coisas para os outros e acaba se deixando de lado. E quando a gente vê, passa tanto tempo que você fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Então é isso, pessoal. Espero que, se você assistiu até o final, você tenha gostado, que você tenha se inspirado e que tenha acendido esse desejo no seu coração de realizar os seus sonhos. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou respondendo também. Beijos e até a próxima!